Hã? Qual é o livro? Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 11. Qual é a primeira? Onde foi que surgiu a primeira igreja cristã? Hã? Jerusalém. Então podemos dizer que Jerusalém era a igreja mãe e não a igreja romana. Positivo? Certo. Mas o capítulo 11, vou ler alguns versículos. Irmão, você está ligado aí? Está ligado? Está a usar hoje qual é? Qual é a versão? Use a NAA, nova Almeida atualizada. Eu estou com essa Bíblia aqui na NAA, certo? Vamos localizar o texto 11, a partir do versículo de número 23. Vou fazer a leitura, certo, dessa porção bíblica. E os que foram dispersos a partir da... O que foi que motivou o surgimento dessa igreja, por incrível que pareça, mas foi a perseguição, que começou com a morte de Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Geograficamente, Antioquia no Novo Testamento são duas, né? Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, certo? Depois vocês vão ver lá no livro de Atos. Então esses três lugares, não anunciando a palavra a ninguém, que não fosse para o povo judeu. Versículo 20: alguns desses perseguidos, movidos pela perseguição da morte de Estevão, porém que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, a igreja a primeira, né? E dali de Jerusalém enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, né? Ficou muito alegre. Barnabé ficou muito alegre. E ele fez a seguinte exortação: exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Louvado seja Deus. NAA, né, Fred? Os crentes da igreja de Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, esse é um texto que vai falar sobre o início dessa igreja, né? A igreja de Antioquia. Glória a Deus. Depois vocês vão ler o livro de Atos. Vocês estão lendo a Bíblia diariamente? Não me responda. Responda só para Jesus. Diga assim: Jesus, eu não estou lendo nada. Eu começo a ler a Bíblia e dá sono. Você vai orar para você perder esse sono. Você vai pedir a Deus, sabe o que? Fome e sede.
De quê? De ouvir, de ler, de meditar na palavra. Irmãos, isso nunca pode faltar na vida do cristão, viu? Porque no dia que ele ficar com fartio, aí ele fica difícil, viu? Tem alguém aqui com fartio? Não responda também não. Pelo amor de Deus. Conte para Jesus o seu fartio. Não sinto mais vontade de ler, não sinto mais vontade de nada. Mas Jesus pode dar novamente esse desejo de você ler. Bem, quando você lê o livro de Atos, Miqueias, historicamente falando, um livro histórico, do capítulo 1 até o capítulo 12, o apóstolo que é um dos principais, é o apóstolo Pedro. Do 13 até o capítulo 28, é o apóstolo Paulo. A igreja que se destaca do 1 ao 12 é Jerusalém. Mas do 13 em diante até o 28, qual é a igreja que se destaca? Antioquia, da Síria. Mas enfim, nós introduzimos como você e eu podemos aprender a ser igreja através do exemplo da igreja de Antioquia. Você e eu, nós precisamos desenvolver esse estilo de vida de ser igreja, glória a Deus, certo? Então nós vemos aqui o início, né? A perseguição, alguma coisa ruim que acontece com a gente, vai cumprir aquele versículo que está lá em Romanos, que vocês devem saber, não sei se é Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para quê? Rapaz, mas lá no meu trabalho, aquele irmão me perseguindo. É porque você vai ter que orar mais. Todas as coisas cooperam para quem? Para o bem. Alguma coisa que não está bem para você, que você acha que não está bem, mas tem alguma coisa que Deus está dando uma lição para cada um de nós. Isso é para o teu bem, para o teu crescimento, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, certo? Então a perseguição que desencadeou no capítulo 7 com a pregação de Estevão, culminando com a sua morte, apedrejada, a Leia cantou aqui com as senhoras, Estevão viu a glória de Deus, né? Os ímpios, religiosos ímpios, apedrejaram Estevão. E aí depois daquela morte, foi o primeiro mártir da igreja. Todas aquelas pessoas que tiveram a experiência lá em Pentecoste, no capítulo 2, eles foram dispersos, cada um para suas cidades, né? E alguns chegaram até Chipre, como eu li no texto. Que mais? Capítulo 12, versículo 19. Antioquia, Fenícia. E eles começaram, porque é o seguinte: você fala de Cristo para as pessoas que você tem mais afinidade, não é não? Por exemplo, tem alguns irmãos, né, que conhecem pessoas na escola, no trabalho, e você vai falando ali de Cristo para aquela pessoa. Então eles só falavam para quem? Para os judeus. Mas só que teve um grupo, aí eu quero destacar, primeira lição sobre a igreja de Antioquia, é porque essas circunstâncias de perseguição, ela deu início a uma igreja promissora. Então uma igreja que tinha tudo para crescer, glória a Deus. Mas tudo começou com a ação, acho que eu até ensinei aqui uma vez, que a nossa tendência, pessoal, a nossa tendência, sabe o que é? É ficar bem acomodadozinho, sabe? Irmão, tenha cuidado com essa acomodação. Se eu for relembrar uma história de um homem chamado Davi, você sabe o que aconteceu com Davi quando ele ficou acomodado? O que aconteceu com ele? Viu que não era para ver, fez o que não era para fazer, mandou matar que não era para ter sido feito, tomou a mulher do marido que não era dele, porque estava fazendo o que não estava numa hora, ao invés de ir para a guerra, de estar ocupado, de estar na peleja, foi olhar, vamos dar um exemplo, foi olhar a internet, foi olhar
a grama do vizinho, vamos dizer aqui a pregação da semana passada, se encantou com a cobiça, e aí você sabe a história todinha, né? Fez uma cartinha lá, colocou o homem lá na frente da batalha, retraiu as tropas, a espada dos amonitas mataram o rapaz. Depois ele fez um bocado de pirueta lá, tentou que a mulher tivesse intimidade com o próprio marido, e o homem permaneceu naquela fidelidade. Interessante. Mas tudo porque a pessoa tem que estar no trabalho, tem que estar ocupado, porque a ociosidade tem levado muita gente à queda espiritual. Que Deus nos guarde, glória a Deus. Então, esse exemplo de Davi, né, é uma questão que a gente pode ver que até hoje Deus perdoou e tudo, mas fica lá a lição. Até as coisas erradas fica de lição para nós, tá bom? Para a gente não continuar no mesmo erro. Mas vem, essa circunstância de perseguição, surgiu uma igreja promissora, né? Inicialmente pregando aos judeus, mas agora é um grupo de irmãos. Agora interessante como é que a igreja surge. Como é que uma igreja surge? Presta atenção, irmãos. O versículo de número que eu quero que vocês leiam, o 20. Eu quero colocar nesse versículo 20 a seguinte mensagem: alguns, essa palavra alguns, não está dizendo o nome de ninguém. São uma coisa assim, foram pessoas anônimas, não disseram o nome. Então a igreja de Antioquia surge quando algumas pessoas anônimas foram os primeiros mensageiros que falaram para quem? Para os gregos, para os gentios. Então preste atenção, tem muita gente que quer, uma vez eu preguei isso aí, né, Léa? Que essa questão de ter fama, né? De ter sucesso. Às vezes o sucesso e a fama de um cantor, de um pregador, é a própria queda dele, né? Então Deus quer usar pessoas simples, pessoas da comunidade, pessoas crentes de verdade, para falar para o vizinho, para falar para o familiar. Então eles começaram a falar, os anônimos falaram o evangelho da graça de Deus. Veja aí o versículo 20, né? Lá em Antioquia, e eles anunciaram o evangelho. Aí a igreja começou aqui, viu, irmão? Aqui foi só o início de uma igreja promissora. Dispersos anônimos foram os mensageiros do evangelho em Antioquia. Ou seja, não tem o que aqui? Eu só vou pregar se o pastor me chamar, me der um cargo. Hein, né? Você quer o cargo ou você quer a missão? Glória a Deus. É preciso se esmerar, se dedicar à missão. Se o cargo vier, amém. Se não vier, amém também, né? Mas o importante é que Deus usa pessoas simples, anônimos, pessoas na suas simplicidade, falaram para os gregos, e aí começou o núcleo, o início da igreja de Antioquia. Vamos lá. Mas tem outra coisa que caracterizava aquela igreja, além desses dispersos anônimos, além das circunstâncias. Vem para o versículo de número 21 na parte A, irmão. O que movia aqueles irmãos simples? A igreja de Jesus, ela precisa voltar à simplicidade. O que é a simplicidade do evangelho? É uma igreja que buscava Deus em oração. É uma igreja que buscava o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Não era a igreja da mostração, não. Certo? Por exemplo, tem pessoas que só querem pregar para grandes multidões, né? Ou então mas Jesus não quer que a gente se amostre, não. Ele quer que a gente faça na simplicidade, e esses homens fizeram, esses homens, mulheres. Mas o interessante é que essa igreja, ela tinha essa característica. Veja aí, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao
Senhor. Então, veja aí, essa mão do Senhor simboliza o quê? É a presença de Cristo em nós, irmãos. É isso que nós precisamos cultivar na igreja. Ser igreja é cultivar a presença de Cristo, é usufruir deste poder que está disponível para cada um de nós. Tá certo, irmãos? Glória a Deus. E por conta disso, essa igreja, ela dependia do poder do Espírito Santo. E por conta disso, nós precisamos depender do Espírito Santo. Irmãos, se nós não depender do Espírito Santo, como nós vamos vencer? Não tem bom não, irmão. Nós somos fracos. O homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, glória a Deus, é o segredo da igreja, glória a Deus, de uma igreja que persevera, glória a Deus. Então, interessante que era uma igreja onde a conversão, glória a Deus, a conversão era a marca para a entrada desses novos membros. Hoje nós estamos vivendo uma geração que o pessoal até gosta das músicas evangélicas, às vezes não gosta muito da pregação, dependendo da pregação. Se for aquela pregação que massageia as pessoas, né? For aquela pregação do tipo Zedequias pregando para Acabe, sabe como foi, né? Eis que eu te digo, Acabe, tu irás a Ramote de Gileade, tu conquistarás, tu farás. Rapaz, o Acabe já estava, eu sou o cara, Deus está falando comigo. Mas não sabia como é que ele estava, né? Aí o Josafá disse, mas não tem mais profeta nesse lugar não? Só tem profeta pró, não tem uma oposição. Só tem o Micaías ali, o Micaías está ali preso ali. Chama o Micaías. É Micaías o nome dele? Lá vai o Micaías pregar. Ele era uma voz profética que não amaciava o ego do rei. Fazia igual João. O que foi que João disse para o rei Herodes? Pegou pesado, né? Você pegava para um rei, diz, olha rei, você não está certo não. Você pegou a mulher do seu irmão. Aí o rei Herodes, com raiva, mandou prender o profeta João. E o Micaías trouxe uma mensagem diferente de Zedequias e toda a profetada que estava com Acabe. Então, hoje tem muita gente convencido. Tem muita gente que até canta os louvores, mas convertido é outra coisa. Tá bom? Quem é que faz o processo da conversão no coração do homem? Espírito Santo. Claro que o homem também tem que responder. O homem e a mulher tem que responder, né? A conversão é um momento em que a gente aceita Cristo, há uma mudança, há um arrependimento e a pessoa se entrega ao senhorio de Jesus Cristo. Irmão, você e eu precisamos se converter cada dia? Sim ou não? Está todo mundo convertido aqui, tá? Tá? Mas tem alguém que precisa de conversão ainda? Diga assim, eu quero cada dia me converter. Eu preciso cada dia me converter. Deus abençoe. Porque verdadeiramente tem algumas áreas da nossa vida que Jesus tem que fazer uma obra. Glória a Deus. Tem ainda tem umas ovelhas que estão ainda com aqueles carrapichos, os carrapichos do velho homem. Irmão, pare com isso. Procuremos a novidade de vida. Procuremos santificar mais em Cristo, porque nós não podemos ficar do mesmo jeito. Precisamos de uma mudança progressiva. Tá certo? Então vamos continuar. Estou falando das características da igreja de Antioquia da Síria. Uma igreja verdadeiramente que começou sob a questão da perseguição, quando pessoas anônimas promoveram o evangelho naquela igreja, quando o poder de Deus estava sobre ele, quando havia conversão verdadeira, não é só era convencimento. Hoje, a geração de hoje é assim, eu quero Jesus, quero a salvação, mas eu quero a minha curtição também. Né, Léa? A Léa tem, a gente vê
alguns artistas, né, do mundo gospel, que eles estão na igreja, querem se converter, mas eles querem caminhar com seus pecadinhos de estimação. E a verdadeira conversão é uma meia volta, é abandonar, é como diz Paulo, acho que é em 1 de Tessalonicenses, tem uma palavra bíblica nessa mensagem que eu acho interessante sobre a conversão. Glória a Deus. Mas cada dia nós temos que se converter para que Cristo possa nos encher do seu poder cada vez mais. Eu não sei onde é, mas é em 1 Tessalonicenses, está certo? Nos primeiros, está aqui, ó, o versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, o versículo 9, tá bom? O que diz aí o versículo 9? Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então a verdadeira conversão é o abandono das práticas pecaminosas, é uma busca pela santificação. A verdadeira conversão é deixar Cristo mover o nosso coração para nos fazer um novo coração. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, eu quero dizer para os irmãos que no capítulo 11 de Atos, ainda voltando para o nosso texto básico, o versículo 22, veja o que esse texto vai dizer. Irmãos, o poder de Deus foi tão maravilhoso em Antioquia, que essa notícia de que Deus estava fazendo uma grande obra em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Bem, aqui eu quero dizer para vocês, baseado nesse texto, que ser igreja não é simplesmente o que acontece hoje. Rapaz, aquele pastor ali, até que ele é legal, mas quer saber da coisa? Eu vou fazer a minha própria igreja. Aí fica a igreja fragmentada, né? Só um conjuntozinho ali, né? Os crentes, em lugar de se unir, não. É cada um no seu reino, né? Meus irmãos, talvez muitos desses querem status, querem posições. Mas veja bem, glória a Deus, a igreja de Jerusalém soube o que estava acontecendo em Antioquia. O que aconteceu? Eles ficaram sabendo dessa realidade, desse poder maravilhoso. E o que eles fizeram para acompanhar aquele trabalho? Enviaram Barnabé. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus amados, que a igreja verdadeiramente de Antioquia, ela estava sob a direção de uma liderança espiritual. Não era uma igreja simplesmente que surgiu de alguns desigrejados que formaram ali a igreja, pronto. Não, havia uma igreja que estava liderando, que estava no apoio espiritual, no apoio ministerial, e também enviaram o Barnabé. Quem era Barnabé? O levita, filho da consolação, assim que era chamado, era o José. Era um homem muito dedicado, era um homem... a gente pudesse falar sobre uma característica de Barnabé, é a sua generosidade, né? Está lembrado? Generosidade. Ele fez vendeu um terreno, fez aquela doação ali aos pés dos apóstolos. E agora Barnabé estava servindo. Barnabé não tinha sede de poder, como até os apóstolos foram movidos por isso. Irmão, não venha que tem pessoa que elas gostam disso, de se aparecer, gosta de posições, de status. Barnabé estava servindo. Depois de muitos anos, houve esse trabalho em Antioquia. E quem que os apóstolos indicaram? Barnabé. Barnabé, chegou a tua vez. Ei, Barnabé, vem. Tu vai ser enviado para o campo de lá de missão de Antioquia da Síria. Barnabé foi sob a administração eclesiástica da igreja em Jerusalém dos apóstolos. Então tem muitas pessoas que estão se autopromovendo hoje,
tem muitas pessoas que estão brincando de igreja, acham que igreja é um negócio. Pode até abrir uma igreja, mas ao invés de evangelizar, fica evangelizando os crentes. Ei, tu é diácono, né? Vamos lá para a minha igreja que tu vai ser presbítero. Não é não? Irmãos, olha, que suja as igrejas, mas que o propósito da igreja, a igreja tem que estar sob a liderança da doutrina de Deus, dos apóstolos de Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja não é rival uma da outra, a igreja existe para pregar a palavra, buscar a essência da espiritualidade, do poder do Espírito Santo de Deus, buscar a conversão verdadeira. Glória a Deus. Está em obediência e submissão a uma liderança, tá certo? Não é simplesmente ser igreja de qualquer jeito. A igreja de Antioquia é uma referencial para nós hoje. Mas vamos lá, eu quero citar outra característica, falar um pouquinho de Barnabé, né? O texto vai dizer que quem era Barnabé? No versículo 24, diz o quê? Era um homem bom. Barnabé era um homem que tinha o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? A bondade. Era um homem também que era cheio do Espírito Santo de fé. Então ele tinha ele agrupava essas qualidades espirituais que o qualificaram para o ministério. Então o que é que nós estamos aqui conversando com os irmãos? Trazendo em miúdos, né? Irmão, você vem para a escola, você participa da oração, daqui a pouco você vai receber a sua oportunidade, mas você não vem para a escola, você não vem para a oração, você não vem para o evangelismo, você não quer participar da doutrina, aí você quer pregar, aí você quer receber a oportunidade. Então está difícil, né? Uma vez eu falei com um irmão lá na igreja do Alto da Paz, que nessa mesma situação, né? Culto campal, mas eu queria pregar no domingo. Eu disse, irmão, mas eu lhe dou a oportunidade do culto campal. Mas só é do culto campal? É lá que surge os pregadores, é no evangelismo. Esses anônimos que ninguém dá nada por eles, mas eles vão lá e pregam a palavra, e fala do amor de Deus, e daqui a pouco Deus vai burilando o metal precioso, Ele vai tirando as escórias, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai enchendo, Ele vai convertendo as nossas palavras, Ele vai santificando, Ele vai adornando, a pessoa vai se dedicando, vai se envolvendo, vai trabalhando. Daqui a pouco ele vem para um chamado. Vem, Barnabé, você chegou a sua hora. E Barnabé, ele sempre foi uma pessoa que eu acho interessante, né? Eu falei aqui, houve uma pregação aqui que o irmão pregou sobre João Marcos, o pastor, né? Mas Barnabé é aquela pessoa que tinha uma característica tão interessante, sabe? Que ele agregava. Porque assim, alguém olhava para esse jovem chamado Saulo, isso daí, pode vir alguma coisa boa desse homem aí? Isso é um hipócrita, ele está na igreja só para querer perseguir os irmãos. Ninguém dá nada por ele, até os apóstolos. O Barnabé não, irmão Paulo, Deus apareceu lá no caminho de Damasco, Deus é contigo, Deus tem um plano na tua vida, Deus vai te usar, varão. Aí o Saulo ficou empolgado, agora Deus vai me usar, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Vai lá para Tarso, vai lá para a escola de Tarso, vai passar uns 13 anos lá, 3 anos no deserto, vai pregar na igreja local, vai aprender a evangelizar, vai discipular os irmãos, vai visitar os enfermos, vai pregar para os perdidos, vai para a campanha, vai para a consagração, vai para a escola bíblica dominical, vai para a doutrina, vai aprendendo, vai se alimentando, vai se edificando. Vai chegar a tua hora, Saulo, vai chegar a tua hora. Irmãos, eu pesquisei uma vez eu vi o pastor pregando que é quase 300 quilômetros, e não tinha carro, não tinha, só se tivesse um camelo, um cavalo, ou embarcação, não tinha Uber,
ele saiu de Antioquia da Síria e foi para onde? Júnior Ricardo. Para onde Barnabé foi? Porque é o seguinte, a igreja, ela preza, a igreja de Antioquia, ela preza pela formação espiritual, moral, ministerial dos seus obreiros. Moral, ministerial, espiritual dos seus obreiros. Chama Saulo de Tarso. O homem, irmão, vocês ficam aí que eu vou pegar um obreiro acolá, que ele pode ser muito útil aqui nessa igreja. Saulo de Tarso. Ninguém dá nada por ele, mas ele está fazendo um grande trabalho no anonimato. Lá na, como é o nome do lugar? Tarso. A gente chama Saulo de Tarso porque o lugar é Tarso. Barnabé viajou esse tempo todo e diz: irmão Saulo, Deus tem uma obra. Você lembra daquela profecia, daquelas palavras que eu lhe dei de encorajamento? É a hora que chegou de Deus lhe usar, homem. Vem para Antioquia da Síria comigo. E Saulo prontamente foi ajudar. Interessante, porque no início era Barnabé e Saulo. Depois da primeira viagem missionária, o Paulo toma a liderança. Não que Paulo tomou a liderança, pelo amor, não entenda, mas é que Deus é que elevou Paulo. Depois eles se separaram, não concordaram em algumas ideias, mas enfim, a igreja, ela prezava por essa formação. É claro que as igrejas se preocupam muitas vezes com a formação acadêmica. É importante a formação acadêmica? É ou não é? É importante, mas é só uma ferramenta. A formação acadêmica não é tudo, porque o que importa é que você pode ter formação acadêmica, meu irmão, mas se não orar, não acontece nada. Irmão, se não for dedicado, se não buscar o Espírito Santo, não vai acontecer nada, irmão. Irmão, nós somos dependentes do poder de Deus. Mas enfim, eu quero dizer para vocês, são várias qualidades dessa igreja. Mas o Barnabé, quando chegou lá, acho que é o versículo 23, a igreja foi ensinada, foi exortada na perseverança daquela boa obra que a graça divina iniciou em cada um daqueles corações. Barnabé chegou para aqueles irmãos: ei irmão, presta atenção, irmão, tu já foi batizado com o Espírito Santo, irmão, tu já está na bênção, tu foi batizado nas águas, irmão, tu está servindo a causa de Cristo. Pois irmão, persevere. Sabe, a igreja de Antioquia, ela foi doutrinada a não ser uma igreja só do fogo de palha. Sabe, irmão, hoje vai ter congresso, tá? Vai ter pulo, vai ter mistério, vai ter fogo. Aí quando passa o congresso, aí os crentes saem movidos a determinados eventos. Se não tiver, mas o evento que tem que nortear o nosso coração é o propósito de Deus. E Barnabé disse para a igreja, no versículo 23, que o irmão vai colocar aí, o que? Irmã Leia, quando ele chega, ele viu a graça de Deus, ficou muito satisfeito, alegre, exortou. A igreja saudável recebe exortação, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não fica uma cara amarrada não, por causa de uma exortação não. Esse pastor hoje pegou muito pesado para mim, eu queria uma palavra mais acalentadora. Tem palavra de ânimo, mas tem palavra de exortação com amor. Os irmãos foram exortados: irmãos, olha, vocês começou a boa obra, Deus está fazendo grandes coisas no meio de vocês, Deus quer continuar operando, mas vocês têm que permanecer firme no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Amém? Estão bem? Eu podia ainda dizer uma outra coisinha aí, que eu falei até no domingo, né? A igreja que integrava os novos crentes. O versículo que vocês podem observar, o 24 na parte B:
muita gente se agregou àquela igreja de Antioquia, sabe? Havia uma irmandade, uma amizade, né? A gente sabe que isso aqui sempre foi uma característica da igreja de Jesus, né? É chorar com os que choram, é compartilhar as nossas necessidades, é orar uns pelos outros, é ter aquela comunhão, aquela afinidade entre os irmãos. Não é aquela conversas paralelas de mexerico, de fofoca, um contra o outro. Não, não é disso não, nada disso não. É a comunhão, orar uns pelos outros, considerar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. E toda essa palavra uns aos outros está ricamente nesse Novo Testamento para mostrar que nós somos uma comunidade, que nós não somos perfeitos. Tem alguma comunidade perfeita? Tem? Tem não, irmão. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Tudo bem aí? Em que área da minha vida eu preciso melhorar ainda mais, irmão Edivaldo? Eu preciso melhorar mais em buscar o Espírito Santo, glória a Deus. Eu tenho que me converter ainda mais. Eu tenho que cada dia me tornar semelhante a quem? A Cristo. É Cristo quem implanta em mim o caráter dele. De tal modo que foi nessa igreja que pela primeira vez os cristãos foram chamados de quê? Versículo 26. Cristão quer dizer isso, pequenos cristos. Deus não criou o homem à imagem e semelhança dele? Deus compartilhou a imagem e a semelhança moral, imagem espiritual, a imagem intelectual, certo? Que em parte, né? Que o homem nunca vai compreender 100% os caminhos de Deus. Em parte nós conhecemos, glória a Deus. Então, os crentes daquela igreja foram chamados pela primeira vez de quê? Cristãos. Como anda o nosso testemunho cristão? Esse irmão aí é cristão? Estou de queixo caído. Essa irmã aí, com esse procedimento aí, com essas vestes aí, cristã, está muito longe. Então, havia um testemunho, né? Havia uma mudança, uma conversão. Irmão, nós estamos aqui para receber a palavra de Deus e procurar aprender com a igreja de Antioquia da Síria, uma igreja em formação, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja em comunhão, uma igreja na preparação dos seus obreiros, dos seus ministros. Mas quem são os obreiros, os ministros? Só é os que estão usando paletó e gravata, irmão Wellington? É todo aquele que aceitou Jesus, é um ministro de Deus, é um sacerdote de Deus, é um escolhido de Deus, é a geração escolhida para testemunhar das boas obras. Amém? Essa é a palavra para mim. Eu fiquei meditando desde semana passada nesse texto do que é ser uma igreja. E a gente aprende com as igrejas do Novo Testamento, né? Irmão, não tinha perfeição completa não, porque lá na frente o Barnabé vai, como eu falei, vai se estranhar com o Paulo, né? Tem os motivos, né? Mas a questão é que o irmão até pregou depois Paulo, porque Barnabé é aquela pessoa que sempre gostava de dar oportunidade para aqueles que ninguém dava nada por eles. João Marcos, o próprio Saulo de Tarso. Então tem gente que às vezes tem dons na igreja. Quando a pessoa tem um dom, quando a pessoa tem um conhecimento acadêmico, teológico, irmão Miqueias, ele se acha superior aos outros. É superior? Não pode não, irmão. O irmão mais fraquinho da igreja, ninguém pode desprezar não, tá certo? Ninguém pode se achar melhor do que os outros não, porque Jesus morreu até pelos fraquinhos, porque Ele quer endireitar os caminhos tortuosos, Ele quer aplanar, Ele quer mover, Ele quer converter, Ele quer melhorar, Ele quer aperfeiçoar, Ele quer restaurar.
E quem somos nós? Nós estamos nessa obra. A obra é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar? Quem precisa ainda mais de oração, de comunhão, de conversão, de uma mudança espiritual, glória a Deus, da implantação do caráter de Cristo. Era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que gostava de ajudar a obra, era um homem que era generoso, glória a Deus, era um homem que ajudava os fracos na fé, era um homem que não se levantou contra a direção dos apóstolos, mas ficou na expectativa, glória a Deus. Quando a oportunidade surgiu, ele foi chamar aquele que foi desprezado pelos discípulos lá em Jerusalém, Saulo de Tarso, que, como eu falei, do 13 ao 28, já não era, claro que o protagonista é Jesus, mas Deus, né, ele usou muito a vida de Saulo de Tarso, né? No capítulo 13 em diante, nas viagens missionárias. Então que o Senhor abençoe a igreja, glória a Deus. Eu peço oração em nome de Jesus nessa noite, glória a Deus, e vamos orar. Vai ter o GV das mulheres, né? E quem é que vai vir? Só as mulheres? Claro, muito bom, gostei da resposta, irmão. E qualquer uma das irmãs pode vir? É verdade? Glória a Deus. Você quer falar mais alguma coisa aqui? Nada a declarar? Tá certo. Então, só as irmãs, né? Com que hora vai ser, hein? 19 horas. Então que Deus abençoe as irmãs venham, né? Para esse... Não é só para comer e beber, não. É uma reunião de confraternização, de aprendizado, de comunhão entre as mulheres. E desenvolver que as mulheres têm que aprender a evangelizar, como é o slogan lá? Mulheres evangelizam as mulheres.